Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live é com a vereadora sensata Kátia e ela já está chegando, vamos aguardar. Kátia já está chegando, Kátia Goiatá. E aí Kátia, beleza? Tudo bem? Vou te convidar aqui para participar conosco, só um instante por favor. E Thalita, boa noite a todos que já estão aqui. Kátia, a senhora por gentileza aceite para entrar aqui na live conosco. Ei, Kátia, boa noite, quase tudo certo. Acho que é só sua câmera que tem que trazer para frente, ela tem que inverter. Isso, já deu certo. Parei, quase, ainda não. Já está, isso. Olá, Kátia. Oi, professor. Tudo bem com a senhora? Ótima, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem. Kátia, primeiramente eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu tenho desenvolvido junto com a professora Priscila do Amaral esse projeto que nós chamamos de Projeto Vereadores Sensatos. Por que a gente escolheu esse nome? Porque a gente defende a importância do vereador não ser nem oposição radical e nem base negligente, que ele tenha ponderações, que ele seja independente na hora de votar, que ele pense no interesse do povo e não fique trabalhando só pensando no voto, no eleitor, e sim no cidadão. E aí nós iniciamos essa série de entrevistas para a gente conversar com aqueles vereadores sensatos do Brasil, e a senhora certamente é uma vereadora sensata, que eu tive o prazer de conhecer, e gostaria que a senhora deixasse aqui o seu relato, o seu histórico. Vou te fazer algumas perguntas aqui, até para servir de inspiração para as pessoas que pretendem ser candidatos um dia. Vejo que a senhora é uma vereadora, não é mais do primeiro mandato, né? É uma guerreira, persistente aí na luta, tem feito a diferença. E vou pedir para a senhora se apresentar para quem está nos assistindo. Quem é a Kátia? Qual cidade que a senhora, em qual cidade está a vereadora? Fale um pouquinho para nós. Muito bem. Se o som estiver ruim, professor, o Tá senhor me perfeito. fala, tá? Tá ótimo. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o seu convite e dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, uma vez que eu já tive a grande oportunidade, né, de estar com você, aprendendo com você os seus ensinamentos, né, através dos seus cursos. Eu Obrigado. falo que a gente que trabalha com política, o nosso teto nós somos vitrine, né? E o nosso teto é sempre de vidro, porque inclusive a gente não agrada a todos, mas de todas as críticas, né, justas e injustas que a gente recebe, eu sempre digo que aquela da qual eu acho uma das mais injustas é que quando o vereador ele viaja para fazer um curso, né, ele ser criticado por estar querendo adquirir conhecimento, né, por adquirir um conhecimento profundo de como funciona a justiça, a lei, né, e o que significa você usar da legalidade, seja para fazer os seus projetos, né, para a cidade. A gente que é vereador, a gente só assina, porque o projeto, quando a gente elabora um projeto, ele é de todos, ele é de todo mundo, ele é da cidade, ele é de outras cidades, é de outros municípios, né? Perfeito. Então, e isso acontece, e só acontece, pelo menos ao meu ver, aos meus olhos, mediante muito estudo, muito conhecimento, e isso quem proporciona são os cursos dos quais a gente tem a oportunidade, né? E por isso, até por isso eu sou muito grata, né? Por ter a oportunidade de estar aprendendo, de estar adquirindo conhecimento, experiência através de outros colegas vereadores, de outras realidades. Sim. Então, eu gostaria de primeiro deixar isso bastante claro, né? E foi Obrigado, numa dessas parabéns. oportunidades que eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo. Bom, então vamos lá.
a minha história ela é muito simples, mas é uma história também que eu tenho muito orgulho. Eu acho uma história bonita. Eu sou natural da cidade de Montes Claros, é uma cidade, uma grande cidade, né, no norte de Minas, que tem quase 600 mil habitantes. Eu saí de Montes Claros com 18 anos para vir estudar em Alfenas, aqui no sul de Minas, né, no lado contrário do nosso mapa de Minas. E aqui em Alfenas eu me apaixonei pelo que a cidade acabou me proporcionando. Na época eu tinha 18 anos, né? Então você entra numa universidade que eu tive a graça, né? E o presente, né? De ter condição, né? Dos meus pais terem a condição de me trazer para estudar aqui em Alfenas. Eu fui ficando no terceiro ano que eu estava aqui. Eu passei num concurso público lá em Montes Claros, então eu já saí formada. Quando eu saí formada de Alfenas, eu já tinha um emprego em Montes Claros. Aí eu voltei para Montes Claros, trabalhei lá 2 anos como psicóloga, né, concursada. Trabalhei lá com um dos bairros mais populosos da nossa Montes Claros, então eu aprendi muito. Conseguia aprender sobre a necessidade das pessoas. Foi enquanto psicóloga trabalhando em posto de saúde, né, no bairro extremamente sensível, extremamente com muitas necessidades, né? E aí, 2 anos depois, eu voltei para Alfenas para fazer mestrado. Aí, nesse tempo, eu já tinha me apaixonado por um alfenense, que eu tinha deixado aqui, né? E aí deu tudo certo, a gente se casou, nós tivemos uma filha alfenense, né? E comecei a trabalhar na universidade, daqui, a Unifenas, que é uma grande universidade, muito conhecida. E aí trabalhei lá por 12 anos e já tinha sido convidada para entrar na política por 2 vezes. Mas eu não tinha tempo. E depois de 12 anos, eu consegui dizer sim, né, ao meu terceiro convite. E falei assim, vamos experimentar. Eu acho que a vida, sabe, professor, ela é cheia de oportunidades e a gente tem que ficar esperta a essas oportunidades, né? Então, eu resolvi aceitar, tive 350 votos, que eu não sabia como fazia, né? Não tinha... Eu já era filiada ao meu partido, ao PDT, desde muito jovem, mas eu não participava da vida política. E aí, com 350 votos, o prefeito que me convidou, ele foi eleito. E aí, o cara vai e me chama para me convida para ser secretária municipal de educação, né? Eu tenho a formação em psicologia, em pedagogia e em direito, então, e eu dirigi um Jeep, né? Porque eu fui pedir voto, eu botei uma caixa de som num Jeep, coloquei uma foto minha, um microfone e comecei a dar uma volta na cidade. Foi assim que eu tive esses 350 votos. Então, assim, não fiz mais nada, absolutamente mais nada. E tive essa felicidade de ocupar por 4 anos, junto com uma equipe maravilhosa, fizemos um bom trabalho. E aí sim, eu fui eleita pela primeira vez em 2013. E fiz justamente, inclusive, acho, professor, que fui reeleita justamente pelo que o senhor disse. Eu sempre fui uma vereadora, sempre tentei e busquei ser sensata, uma vereadora sensata, né? Então, assim, eu não me via como oposição. Quem me via como oposição era a base do governo, Perfeito, né? exato. Mas eu votei sim para o governo. Muitas vezes, eu digo até hoje com o ex-prefeito, com o prefeito atual, que eu voto em projetos, né? Eu não estou julgando a pessoa do prefeito, né? Eu não tenho nada contra prefeito nenhum, né? Então, assim, o que eu analiso são os projetos dos quais chegam até a Casa Legislativa. E como eu não tenho compromisso de ser base e nem de ser oposição, eu vou para o plenário com muita tranquilidade, com muita consciência. Até hoje, não fui para o plenário nenhuma vez sem saber do que se passava, né? Sem estudar a pauta, sem ler a pauta, sem saber exatamente o que seria votado.
aí os nossos ouvintes e telespectadores devem estar pensando assim, Kátia, mas isso é sua obrigação. É claro que é obrigação, mas tem muita gente que não faz, A viu? maior parte não faz. A maior parte Né? vota pegando carona, né, Kátia? Então, assim, eu fico com a consciência bem tranquila. Óbvio que a gente comete equívocos, né? Comete erros, mas eu, graças a Deus e graças ao meu empenho, ao empenho de quem está comigo, a gente tem orgulho até onde a gente conseguiu fazer, né? Eu não me envergonho de absolutamente nada que eu tenha feito até agora, até o momento da vida política. E nem vai se envergonhar depois, Kátia. Creio que Lembrando sim, que tomara que a sim. senhora disse que comete equívocos, na verdade, com base nas informações que a senhora tinha naquela época, aquela decisão te parecia ser a melhor. Se depois a Sim, sim. senhora passou a ter mais informações, não é justo condenar a sua decisão lá do passado com informações que só tem no presente. Então, assim, o errado é quem erra sabendo que está errado com a intenção de levar Aham. alguma vantagem. Então, não diga que a senhora errou. A senhora talvez teve informações hoje que a senhora não teve na época, né? Mas, Sim. mas a senhora certamente é um exemplo de vereadora sensata e é por isso que a gente te convidou. Mas conta pra gente aqui também, Kátia, o seguinte: antes da senhora ser candidata, a senhora mencionou que achava que não ia ter tempo. O tempo que a Aham. senhora fala é um tempo para se dedicar à campanha ou para se dedicar ao mandato? As duas coisas. E As a duas senhora coisas. passou a ter esse tempo ou a senhora só mudou sua opinião sobre isso? Mudou alguma Eu coisa na mudei, sua agenda? mudei a opinião. Ah, porque isso pode ser um Eu, medo que outros também tenham, aham. de achar que não vão ter tempo. Mas a senhora não passou a ter mais do que 24 horas no seu dia, como a senhora. E, O que que eu mudou assim? continuo com as 24 horas de sempre, né? Exato. Mas o que muda é o seguinte, professor, naquela época, o meu trabalho de psicóloga me consumia 12 horas de trabalho por dia. Então, eu não, por falta de experiência, por falta de desejo, realmente, né? Era uma coisa assim que não passava pela minha cabeça, né? Eu achava um ambiente hostil, né? Porque o que eu via ainda é o que eu continuo vendo, mas assim, melhorou muito, melhorou muito. Mas eu via muito as mulheres assim sendo desprezadas, né? Então, assim, eu sempre fui, acho que eu costumo brincar e o pessoal me aluga minha cabeça até, porque assim, quando eu me descobri feminista, na verdade eu sempre fui desde criança, mas eu não sabia o que significava o feminismo, né? Eu não tinha ideia do que era. Mas eu já sentia que eu, enquanto na condição de mulher, eu podia fazer qualquer coisa. Então eu fui uma menina que brincou na rua, eu fui uma menina que brincou de carrinho, né? Com o meu irmão, com os meus primos. Então, assim, eu não via problema nenhum nisso, porque a única coisa que eu queria era brincar, Uhum. né? Era uma brincadeira divertida. Então, desde aquela época, eu já tinha um ímpeto, assim, de que, uai, mas por que eu não posso tal coisa, né? E antes de entrar na política, eu não tinha, digamos assim, um desejo de conhecer isso mais de perto. Eu não sabia que eu podia. Uhum. Eu não sabia que eu podia ter alguma chance no mundo político. E aí a própria vida e as minhas. Uma escolha que eu fiz foi fazendo eu quebrar vários mitos e tabus em relação à política, à própria política, e em relação a essa condição da mulher, né? Porque eu acredito que por mais que a gente seja muito à frente do nosso tempo, que a gente seja mais audaciosa, ainda assim nós mulheres somos resultado de uma sociedade machista, assim como os homens também, né? Os homens são machistas porque eles foram criados por uma condição machista, né? Por uma Por mulheres sociedade, machistas às vezes, por né? mulheres machistas, inclusive, né? Então tudo isso foi caindo por terra e foi a política que me mostrou. Então, Kátia, deixa eu quando te fazer hoje, um pedido.
Pois Aproveitando não. para quebrar mais alguns mitos, muita gente vai assistir esse vídeo nosso e eles têm algumas opiniões sobre o que quer dizer feminismo, mas eles não têm Uhum. certamente o conceito mais adequado. Eles têm essa opinião sobre o que eles ouviram falar e muitos ouviram Uhum. de pessoas que não sabiam falando sobre o que é. A senhora pode passar um conceito aí para ajudar esses futuros vereadores? O que é o feminismo? Pô, É o ódio aos homens, por acaso, igual alguns acham? não, muito, muito pelo contrário. É a vontade, inclusive, de fazer com que os homens participem mais da vida feminina, né? Mais da vida das mulheres. Então, não é ódio aos homens, nada disso. E também, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Não é o contrário do machismo. Então, nós temos diversos tipos de feminismos, né? Então, eu posso dizer assim que um conceito sobre o feminismo é não ter conceito. Porque o feminismo, ele não diz que você deve ser assim ou deve ser assado. O feminismo diz exatamente o contrário, diz, olha, você pode ser como você quiser e do jeito que você quiser. Então, o feminismo é você ser encorajada a você ter a sua vontade própria e o direito de exercer essa sua vontade, seja ela de estar na política, seja ela de estar dona de casa, seja ela de estar no mercado de trabalho, seja ela de estar nas cadeiras dos poderes, decidindo junto aos homens. Porque o senhor sabe, professor, mas tem muita gente que não sabe que a verdadeira democracia, ela não é só você fazer o que você quer, não. Você ter Exato. o direito de fazer o que. A democracia não é isso. A democracia é você ter o equilíbrio nas decisões, Perfeito. né? Então, como que a gente fala que o nosso país é um país democrático? Os nossos municípios são municípios democráticos se as grandes decisões são tomadas, na sua maioria, por homens, né? Então, por exemplo, no meu primeiro mandato, eu era a única mulher. Então, eu sofri muito no primeiro mandato, porque para eu ser ouvida, eu tinha que gritar, eu tinha que berrar, né? Eu tinha muitas vezes que falar grosso, que era uma coisa assim que eu nem queria e nem gostaria e nem sabia. Mas para eu ser ouvida, era impressionante. Assim, será que os homens não vão deixar eu falar, né? E acontece, desculpa, mas temos várias vereadoras que acompanham o nosso projeto, que elas relatam Uhum. isso. A Rayane estava até online aqui, ela me disse que lá Sim, na cidade minha dela, querida a amiga senhora conhece, né? Rayane, Lá em Vila conheço, Acima, conheço. estão chegando ao extremo de quando ela vai falar, os vereadores homens levantam e vão embora. Eu acho isso de uma agressão É um absurda, né? absurdo, absurdo. Violência política, um absurdo, um absurdo. E tanto essa nossa luta no primeiro mandato, professor Caio, foi tão importante que as pessoas reconhecem, né? Eu digo assim, eu não sou exemplo nem modelo para ninguém e nem gostaria de ser. Mas eu aceito que nós, mulheres na política, nós possamos ser inspiração para alguém, né? Então, assim, no segundo mandato, nós já somos 3 mulheres. E poderíamos ter sido 4, poderíamos ter sido 5, né? E não tivemos essa glória e essa sorte por questões de legenda, Uhum. né? Mas veja você como que em 4 anos a exposição de uma única mulher na Câmara, a briga, a luta, né? O discurso, a vontade de fazer com que as coisas aconteçam, isso inspirou outras mulheres. Né? Então, assim, e não foi só a obrigatoriedade dos 30%, Não. porque se fosse só isso, nós teríamos muitas mulheres laranjas, né? E, infelizmente, nós temos, né? Nós tivemos, Existem, né, no mas Brasil, exato. isso no Brasil Mas inteiro, né? Mas é uma coisa assim, não é mais a realidade, né? Não é mais a realidade da política. As mulheres estão cada vez mais sendo inspiradas por outras mulheres e eu creio que esse é um grande papel meu, da Rayane, de todas as suas alunas que vão lá nos seus cursos, né, que estão lá para aprender. A gente tem essa obrigação de não querer melhorar a sociedade só para a gente que está lá no isso. poder momentâneo, né? Mas abrir portas, janelas,
espaço para todas as mulheres que precisam ser incentivadas a isso. Perfeito, Kátia. Eu falo E muito, né? não, Pode cortar, né? não, tá ótimo. Eu quero que a senhora fale mais, inclusive. Vou te fazer uma pergunta, uma provocação. Pois não. Eu compartilho da opinião da importância de as mulheres conquistarem o espaço, principalmente porque eu percebo que existe um percentual maior de vereadoras sensatas mulheres do que vereadores sensatos homens, por algum motivo que eu ainda não sei explicar, mas aparentemente as mulheres que se aproximam da política, a maior parte delas chega com boas intenções. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Aham. Ser mulher, isso não torna automaticamente a candidata uma pessoa sensata. Nós podemos ter vereadoras mulheres que não são sensatas. E Claro. aí, eu já vi algumas que eram mulheres, ótimo, diziam defender a bandeira da mulher, mas no fundo, não representavam as mulheres, as demandas das mulheres, não conquistavam espaços para as mulheres. O que a senhora pode nos acrescentar nesse debate sobre a questão de ser mulher? É muito importante que existam mulheres na política, mas não basta apenas preenchermos esse espaço com mulheres, e sim que sejam mulheres sensatas, que tenham noção da importância. A senhora pode comentar um pouco sobre isso, que ser mulher não é condição suficiente para um político ser automaticamente sensato? Ou caso a senhora discorde também, fica à vontade. Doutora Priscila Não. chegou. Doutora Priscila, obrigado. E daqui a pouco a senhora entra com a gente na live aí, se estiver disponível, doutora Priscila. Então, vamos lá, meu querido. Bom, você fez uma pergunta, mas você já deixou evidente, né, o que de fato eu também acredito. Não basta ser mulher, né? Não basta ser mulher. Agora, por exemplo, eu me lembro de um episódio que vai ilustrar muito essa minha opinião. Uma vez eu fui em Belo Horizonte, lá no Isabela Hendricks, no teatro, no grande teatro, lá tinha umas 1.000 pessoas. E o pessoal lá do curso me colocou lá na frente para um debate. Sim. E nós tínhamos uma deputada estadual lá, que ela é mulher, foi eleita, e ela se colocou lá naquele momento contra as cotas para mulheres. Né? As cotas para as mulheres ainda geram uma polêmica muito grande. Mas, bom, eu ouvi aquilo e eu falei assim, nossa, agora... E a maioria da plateia eram homens. Eu pensei, eu vou ser esmagada, eu vou ser vaiada aqui por essa maiada toda, né? Mas eu vou falar, eu vou dizer. Então, eu disse justamente isso para eles, para todos eles. Eu disse, olha, ao contrário do que a deputada está dizendo, que ela é contra a cota das mulheres na política, eu sou totalmente a favor. Totalmente. E por quê? Porque se não for obrigatoriedade das cotas, doutor Caio, os homens não deixam. Eu Eles concordo. não deixam a gente falar numa reunião. Sim. E eu digo que as Entende? cotas deveriam ser também em relação às vagas reais, e não apenas As cota vagas, de eu também candidato. acho. Tem que. Também, Eu também também. acho. E Devia um ser dia meio que. a meio. Perfeito. Não, e quando elas não forem mais necessárias, a gente muda a regra. Mas eu Sim, concordo com a senhora. exatamente. Desculpa, Exatamente. continua aí. Então, assim, a condição de mulher, ela não é adjetivo. Não basta ser melhor, ser mulher para ser ótima, entendeu? Perfeito. Aham. Não, tem muita mulher ruim, tem muita mulher desonesta, certo? Sim. Tem sim. E na política também, na política também. Mas eu digo assim, existem algumas mulheres que estão na política onde elas, na verdade, elas se aproveitam do cargo que elas conseguiram, né? Mas não para fazer políticas, não para propor políticas públicas para que o cidadão possa usufruir, possa ter uma vida minimamente melhor. Mas usam do cargo para poder melhorar a sua própria vida. Sim. E eu acho que isso não dá certo. Por quê? Ninguém se mantém num determinado poder enganando muito tempo. Eu acho que não, posso estar Ela errada, tá mas certa. eu acho que não. Eu acho Kátia, que não. deixa eu só mandar um abraço aqui para a Luma, do Instituto Pleno Brasil. Estamos sentindo sua falta lá no Instituto.
E ela lembrou que foi um evento, um encontro de vereadores, um seminário que a senhora deu esse show lá. Parabéns. Queria mandar um abraço à doutora Então. Priscila. Luma, a gente tem que fazer um dia uma live com você também, hein? Doutora Priscila, daqui a pouco a senhora entra conosco. Mas então, Kátia, a senhora disse algo muito interessante. Concordo totalmente com essa opinião da senhora sobre precisamos de cotas não apenas de candidatas, e sim Uhum. das vagas, né? Cadeiras, das Sim, cadeiras, que a gente né? vá preenchendo até um dia que não precise mais. Eu tive notícias de que lá na França, por exemplo, eles conseguiram inverter, que as mulheres conseguiram ser eleitas em uma quantidade maior do que os próprios homens. Mas devido às cotas, elas acabaram tendo que abrir mão. Olha que curioso. Uhum. Vamos supor, as Olha, mulheres tiveram 70%, mas aí tiveram que reduzir para 50%. Ouvi um caso assim, li uhum. uma matéria assim. Mas, Kátia, é muito bom. Isso que a senhora disse, o cenário da política é um pântano, né? É um ambiente hostil. E eu vejo, infelizmente, muitas agressões com as mulheres. A senhora, apesar de toda essa situação da hostilidade, percebeu que a política é um campo que dá para transformar a realidade para melhorar a vida das pessoas. Então, pesando na balança entre a parte ruim e a parte boa de ajudar a coletividade, a senhora parece que concordou que tem mais pontos positivos do que negativos, não é isso mesmo? é. E vou te dizer uma coisa, doutor Caio, é muito difícil da família da gente entender isso. E os amigos da gente, né, as pessoas que gostam da gente, né, que têm amor por nós, elas não entendem, porque assim, eu escuto muito até hoje, sabe? Kátia, eu já tenho 8 anos que estou, né, na política. E até hoje eu escuto, Kátia, isso não é lugar para você, sai disso e tal, né? E eu escuto, e assim, eu tento fazer alguma coisa sobre essas coisas que eu escuto, das pessoas que me amam. Mas eu sempre digo assim: olha, a melhor coisa que existe é a gente fazer o que a gente gosta, Exato. né? E estar na política é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de estar na rua com as pessoas. Eu gosto de ser abordada pelas pessoas. Kátia, tô com esse problema aqui e tal. Você consegue tentar ajudar? Isso aqui não tá certo e tal. Então, doutor Caio, e olha que no primeiro mandato eu sofri demais. Tentaram caçar meu mandato 3 vezes. Injustamente. Eu falei que estava igual carnaval. Todo ano tinha. Estava incomodando muito Todo ano tinha, as né? estruturas velhas. Mas assim, tudo isso que aconteceu, tudo de ruim que eu já passei, serviu, foi válido para o meu couro dar uma engrossada. Mas não pode engrossar demais, porque se engrossar demais, a gente não sente dor. E tem que E, sentir. e quem está na política tem que sentir, né? Quem está na política tem que sentir dor. Quem está na política tem que chorar, tem que ver uma cena e tem que sensibilizar com aquilo tem que incomodar. Porque senão, não adianta estar na política. Né? Porque uma outra Sim. coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: tem muita gente que acha que, eu não sei se são todos, acho que não, mas assim, eu conheço muitas pessoas que pensam e que sentem, tem esse sentimento que eu tenho, sabe, doutor Caio? Então, assim, se a gente analisar a questão financeira, Não vale a pena, por né? exemplo, Lógico. eu não sei se deputado, né? Deputado, governador, Não. sei lá. Eu só sei o seguinte, que ser vereador, estar vereador, financeiramente, não, não deve ser uma mola propulsora de querer continuar nisso, porque não compensa. Só para quem não é valorizado pelo mercado, de maneira que o mercado não pagaria nada. Por exemplo, uma Isso, para pessoa. quem não tem profissão, né? Para quem não tem Para profissão, quem não faz compensa. nada, qualquer tanto que Isso, ganhar é muito. isso. Por isso Isso, tem para quem não vereador que tem dá. profissão, Não, compensa. tem vereador que abre mão Agora, de para quem tem metade. profissão, não Não, compensa, não. Eu financeiramente não. ganharia, eu ganharia muito mais no meu consultório, se eu ficasse a semana inteira, do que eu ganho hoje, sendo psicóloga, né? Eu atuo 2 vezes na semana como profissional de psicologia. Eu ganharia muito mais estando no consultório do que estando na Câmara, Sim. né?
Porque não é o Então, dinheiro, então com certeza. não é. A questão financeira não é, mas é por você se sentir cada vez mais gente, mais humana, sabe? Cada vez mais sensível à vida das outras pessoas, à necessidade das outras pessoas, que não é a minha necessidade e que são de pessoas desconhecidas. Eu não conheço, eu não sei quem são as pessoas que vão ser beneficiadas por uma boa lei. Eu não sei quem são, né? Então, assim, eu gosto muito de deixar isso claro. Eu não estou na política e acho que muita gente boa que está aí na política não está na política para fazer favor para amigos. Muito pelo contrário, a gente perde amigos. Ou, pelo menos, filtra os que realmente são amigos, né, É, Kátia? a gente perde amigos, assim, porque aqueles que a gente acreditava que eram amigos, né? Na verdade, Sim. né? Porque realmente, se eles afastaram, é porque você não era tão importante assim para eles. Mas eu digo assim, você não tem condição de agradar a todos. Não mesmo. Porque, doutor Caio, ser justo é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Não. Por quê? Porque por isso que eu gosto de lei. E aqui a base do governo vive brigando comigo, falando, Kátia, você gosta muito de lei e tal. Eu falei assim, não, eu gosto de lei, sabe por quê? Porque eu uso a lei como parâmetro. É para que Perfeito. eu erre menos, não é verdade? Então eu sigo a lei para que eu corra menos risco de cometer erros na vida das pessoas. Então, como é que você Ótima. sabe que existe uma lei e você não cumpre a lei? Você não procura a lei? O que, que diz a lei? Ah, não, não liga para essa lei, não, né? Faz conta que nem existe. Mas, gente, mas como? Kátia, a senhora está Né? certa em procurar ser justa. É bem difícil, inclusive, né, Kátia? Eu É, admiro não muito os faço, não. juízes, porque é uma profissão bem pesada. Muitas vezes ouvi Uhum, dois lados da história, dois contando versões totalmente uhum, antagônicas, e ele vai ter que saber aplicar a regra para ver quem está menos errado, às vezes não está certo. Enfim, também admiro eles. E, Kátia, é. a senhora, enquanto vereadora, tem visto esses muitos desafios aí. Mas existe algum medo que a senhora tinha antes de entrar, que depois a senhora viu que não é esse bicho de sete cabeças? Tinha alguma preocupação, algum obstáculo que a senhora imaginava que existia, mas na prática a senhora viu que não existe? Porque isso pode ser a preocupação também de quem está nos assistindo, né? Com certeza. Olha, doutor Caio, eu tinha um medo, um receio, um medo, e assim, hoje eu tenho muito pouco, que é o quê? É, de você se juntar à demanda do mercado, sabe assim? De você cair na rede Eu entendi. Ser e, usado e pelos virar uma, velhos e interesses. virar uma presa fácil Uhum, por ser mulher, por você ter uma sensibilidade mais perceptiva, talvez assim, né? sim. Então, durante um tempo, eu fiquei com esse tipo de receio. Mas aí, no decorrer, eu fui assim, todas as vezes que eu me senti usada, né? Eu falei, bom, fulano me usou, ele fez aqui um movimento para que eu pudesse cair como um peixe nessa rede, e eu quase que eu caio, mas eu não caí, não. Sim. Então, assim, é quando você percebe que não existe almoço de graça, Ah, não entendeu? existe. Milton Friedman. Não existe almoço de graça mesmo, né? Então, assim, se você estar na política, quer continuar na política, quer continuar dormindo tranquilamente, cansada, mas chegando em casa tendo a consciência tranquila, e você ter a honra de entrar em qualquer lugar na sua cidade, né? Você ter esse orgulho, você deve se lembrar dos seus princípios, você deve lembrar da sua família, você deve lembrar dos seus filhos, caso tenha, Sim. você deve lembrar das pessoas importantes da sua vida e de onde você veio, para que você não caia nas armadilhas,
né? E nas tentações daquele almocinho de graça. Ótimo, Kátia. Obrigado por ter comentado. E, Kátia, já passamos aqui de 30 minutos. Gostaria de perguntar assim, a senhora tem algum conselho para aquelas pessoas que estão pensando em ser candidatos na próxima eleição? Se a senhora tem falado pontos muito positivos, certamente vai inspirar bastante. Mas vamos aqui, as mulheres. Normalmente eu vejo que algumas mulheres são convidadas para entrar na política só para preencher a cota dos partidos. E acaba que algumas ganham, surpreendendo totalmente ali as velhas raposas da política, né, para o bem da Uhum, sociedade. Mas e aquelas uhum, mulheres que realmente têm vontade de entrar na política? A senhora comentou que sempre teve isso, pensou sobre isso. Tem algum uhum. conselho, assim, apesar de toda a violência política contra as mulheres, Tem, de toda a questão, pode passar por gentileza esse conselho? claro. É muito simples também, assim, não é nada difícil. Hoje em dia, a maioria dos partidos tem cursos de formações para mulheres, né? Pelo menos assim, no meu partido tem, né? E assim, me ajudou muito, me ajudou Faça a demais. propaganda, pode falar qual que é o seu partido aí. Você já falou, inclusive. Pode fazer. Meu partido é o PDT, Pode falar qual que é, não tem é problema não. o partido da educação, o partido do Brizola, né? O partido do Darcy Ribeiro, que é um grande ídolo que eu tenho da educação, né? Eu tenho paixão pela educação. E foi justamente por isso que eu estou no PDT sempre, né? Por continuar hoje, até hoje, ter motivos para acreditar no partido que eu estou. E no nosso partido, outros partidos também têm, que são movimentos de mulheres que promovem cursos de formação para mulheres, né? Então, doutor Caio, até pouco tempo, os partidos eles não tinham essa preocupação, justamente Não. porque eles não queriam que as mulheres fossem entendidas do assunto, né? Isso mudou, isso mudou. Ah, eu participo, por exemplo, de um movimento de mulheres no PDT que chama-se Ação da Mulher Trabalhista, né? Então, assim, em Minas Gerais nós temos vários municípios com mulheres do PDT que fazem esses cursos de formação, levam esses cursos para os seus municípios, fazem encontro de mulheres. Então, as mulheres que se interessam por política, elas devem procurar na sua cidade, nos seus respectivos partidos que existem, procurar ler, por exemplo, o regimento de um partido, né? Saber o que está escrito, né? Quais que são as regras do jogo do partido, né? Saber se as convicções que ela traz como princípio, se está ali previsto naquele regimento do partido, se ela acredita naquilo que o partido está dizendo, né? Se isso acontecer, ótimo. Vá atrás desse partido, diga que você quer ser candidata, né? Procure mulheres que já estão na vida pública, né? Aproximem-se dessas mulheres. Não tenham, não deixem com que o medo, porque o que é o medo? O medo aquela sensação de que as coisas vão dar errado. Uhum. Medo é isso. E todos nós temos, homens, mulheres, todos temos, porque isso é uma questão cerebral, né? Existe dentro do nosso cérebro uma coisinha que chama-se amígdala, que não é a amígdala, né, da nossa garganta, que dispara um sinal quando nós estamos à frente de um desafio. Pode ser qualquer um, do desafio mais fácil, como atravessar uma rua, até do desafio mais complexo, como disputar uma vaga, seja para vereadora, prefeita, governadora, presidente, enfim. Então, o medo é comum, é inerente à humanidade, a nós humanos. Então, não deixe que o medo segure você. É como a gente vê aqueles memes na internet, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. É verdade. Se deu medo, vai com medo mesmo, sim, né? Vai com medo mesmo, porque vai ser ótimo, o desafio faz muito bem para a saúde mental da gente.
para a nossa própria autoestima, né? Quando a gente vence um desafio, a gente fica mais confiante, a gente fica mais feliz, a gente resolve os problemas de uma maneira melhor, né? Então, assim, que as mulheres não tenham medo, aquele medo paralisante, mas aquele medo que nos jogue para cima. Tô com medo, mas eu vou, eu vou. O não já está garantido. É isso Vai que mesmo. rola um fim, né? Exatamente. Kátia, é o seguinte, foi muito bom conversar com a senhora. A gente teria infinitos temas aqui, né? Te Uhum, com parabenizo pela sua certeza. energia. Alguém comentou aqui que queria vê-la lá na Assembleia Legislativa. Quem sabe a senhora já não vai trabalhando aí uma candidatura a deputado? Já vai ser dessa vez ou ainda não? Eu Talvez. eu Ó, estou ge- pré-candidata a deputada federal pelo uau! PDT. Então é É, pela Câmara dos Deputados aí. O pessoal te jogou na Assembleia. Kátia, te desejo E muito boa agora mais sorte. experiente, quem sabe? Vamos Nossa, trabalhar, vamos trabalhar. não te desejo boa sorte, que tomara que Agradeço. se for para o seu bem e da comunidade, será Sim. com certeza que você seja eleito. Se for para o seu bem, né? E, Isso. e continua, monta no seu Jeep então aí, vai, liga a caixinha de som, né? E quem É está isso aí. assistindo aqui, gente, sigam a Kátia no Instagram, a gente vai colocar também no YouTube esse vídeo. E boa sorte, viu, Kátia? Se alguém tiver interesse depois quiser te procurar, é só chamar no Instagram, correto? Sim, com certeza. Eu agradeço demais a oportunidade. Estou muito feliz e você é uma pessoa que eu admiro muito, Obrigado, tá? Kátia, digo Sucesso. mesmo. Te desejo Então, sucesso. a gente vai se trombando. Sucesso e tudo de melhor para a senhora também. Parabéns para a Vamos. Alfenas, que elegeu uma vereadora tão boa, tá bom? Parabéns para a Alfenas. Obrigada, Tchau, doutor Caio. gente. Um abraço. Tchau, um Tchau. beijo para vocês todos. Obrigada. Obrigado.